O frio não perguntava quem ele era. A neve não se importava com seu nome. Cada passo afundava no chão gelado, como se o mundo tentasse puxá-lo de volta. José caminhava sozinho, estrangeiro em uma terra que não falava sua língua, soldado em uma guerra que não começou por escolha. O vento cortava o rosto, o corpo doía, mas havia algo mais pesado que o cansaço. Era o silêncio. O silêncio de quem deixou tudo para trás. A casa, a família, o calor da própria terra. Ali, em 1944, não havia glória, não havia discursos, apenas a necessidade de seguir em frente. Porque parar significava não voltar. E José sabia, sobreviver também era uma forma de lutar. O rosto de José carregava marcas que o tempo jamais apagaria. Cada linha, cada ferida, não eram apenas sinais da guerra, mas provas de que ele ainda estava ali. Os olhos atentos observavam um mundo em ruínas. Não havia ódio neles. Havia cansaço. Havia memória. A neve queimava a pele, o suor congelava antes de cair, e o frio parecia entrar nos ossos como se quisesse apagar o que restava de força. Mas José resistia. Não porque era invencível, mas porque desistir não era uma opção permitida. Ao redor, vozes gritavam ordens, explosões ecoavam à distância e a morte rondava como uma sombra paciente. Mesmo assim, José permanecia em silêncio. Pensava nos que ficaram, pensava nos que já haviam caído. Pensava se, algum dia, aquele sofrimento faria sentido. Naquele instante, ele não lutava por medalhas, não lutava por reconhecimento. Lutava para sobreviver, lutava para voltar. E sem saber, lutava para que sua história não fosse esquecida. Em meio ao caos, José aprendeu que a guerra não era apenas feita de batalhas. Ela vivia nos intervalos, nos segundos de espera, no som distante dos tiros que ainda não haviam chegado. Cada respiração era um cálculo silencioso. Cada movimento, uma decisão entre viver ou desaparecer no frio daquela terra estrangeira. Ele não era um herói de histórias antigas. Era um homem comum, carregado de medo, mas empurrado pela necessidade de continuar. O rosto endurecido pelo inverno escondia lembranças de um lugar quente. Um lugar onde seu nome era dito com carinho. Mas ali, ninguém o chamava pelo nome. Ele era apenas mais um soldado tentando sobreviver ao dia seguinte. Mesmo assim, algo dentro de José se recusava a quebrar. Talvez fosse a esperança. Talvez fosse a promessa silenciosa de voltar para casa. Ou talvez fosse a certeza de que, se ele caísse, ninguém contaria sua história. E José não caminhara tão longe para ser esquecido. A guerra ensinou a José que nem todo inimigo estava do outro lado da arma. Alguns viviam dentro da própria mente, no peso das decisões, na lembrança dos que não avançaram junto com ele. O silêncio após os combates era mais cruel que o barulho das explosões. Era ali que os pensamentos gritavam. Quantos passos ainda seriam necessários? Quantos rostos se perderiam no caminho? José sentia o frio, mas sentia ainda mais a ausência. A ausência dos companheiros, a ausência de respostas. Ele seguia em frente sem saber se o amanhã existiria, apenas confiando que parar significaria entregar tudo o que já havia sido suportado. Naquele instante, não havia vitória à vista. Havia apenas resistência. E às vezes, continuar respirando já era um ato de coragem. Houve um momento em que pensar deixou de ser possível. A guerra se aproximou rápido demais, perto demais. O som metálico das armas, o choque dos corpos, o instinto tomando o lugar da razão. José não lutava por ódio, lutava por sobrevivência. Cada movimento era guiado pelo medo, mas também pela determinação de não cair ali. Não havia tempo para dúvidas. Não havia espaço para hesitação. Naquele instante, a linha entre viver e morrer era fina como uma lâmina. José avançou. Não porque queria, mas porque precisava. E enquanto o mundo ao redor desmoronava, ele compreendeu uma verdade cruel. Na guerra, sobrevive quem consegue seguir em frente, mesmo quando tudo dentro de si implora para parar. Quando o confronto cessou,
O silêncio voltou a ocupar o espaço. Não era um silêncio de paz, era um silêncio pesado, cheio de ecos que não podiam ser apagados. José respirava fundo, sentindo o corpo tremer, não apenas pelo frio, mas pelo que acabara de acontecer. Ali não havia vencedores, havia sobreviventes. O peso da guerra se acumulava nos ombros e cada batalha deixava marcas que não sangravam por fora. José sabia que jamais esqueceria aquele momento, porque algumas cenas não abandonam a memória. Elas permanecem. Acompanham o homem mesmo quando o soldado tenta seguir em frente. E ainda assim, José continuava de pé. Não por força, mas por necessidade. É ataque aéreo. Se joga no chão. Agora! Naquele instante não havia estratégia. Havia apenas instinto. O mundo parecia pequeno demais para conter o barulho da respiração, o peso do corpo, o medo que pulsava nas veias. José sentiu o limite do próprio corpo. O momento em que a força quase se esgota e a mente insiste em continuar. Ele não pensava em glória, não pensava em vitória, pensava em sobreviver. Cada segundo era decisivo, cada escolha irreversível. A guerra não dava espaço para arrependimentos. E, quando tudo parecia prestes a ruir, José fez o que precisava ser feito. Não por coragem, mas porque viver era a única escolha possível. Eles partiram com brilho nos olhos, mas também com medo no coração. Deixaram o solo sagrado da pátria sem saber se um dia voltariam. O oceano ficou para trás. A língua era outra. O frio era cruel. Diziam que era impossível. Que o Brasil não atravessaria o mundo para lutar em uma guerra que não era sua. Diziam que seria mais fácil uma cobra fumar do que ver nossos soldados marchando na neve da Itália. Mas marcharam. Entre 1944 e 1945, homens comuns enfrentaram o inverno, a fome, o medo e um inimigo entrincheirado. Durante meses intermináveis, avançaram onde muitos acreditavam ser impossível avançar. José era um deles, não como herói de livros, mas como soldado de carne e osso. E quando a cobra fumou, o mundo entendeu. A coragem também falava português. Quando os tiros cessaram, não foi o fim da guerra para quem sobreviveu. Algumas batalhas continuaram em silêncio, guardadas na memória, marcadas no olhar. José voltou diferente, como tantos outros. Não carregava apenas feridas, mas a história de um povo que atravessou o mundo para resistir. Eles lutaram no frio, na lama, no medo. Mesmo longe de casa, honraram a pátria. Que o tempo nunca apague os passos deixados na neve, porque enquanto essas histórias forem lembradas, eles jamais terão partido.